Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas ofendidas dessa podosfera, como vocês têm passado essas últimas semanas? Cala a boca, vai tomar no cu! Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Difícil, né? Difícil encontrar palavras, é difícil encontrar momentos. Estou no limite, velho. Ai, meu coração que você disse. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem jura que bolsonarista não defende bandido. Se você acredita em cristalterapia, arquitetura, passe com ervas e que o Haddad precisa mesmo dar uma pausa na leitura, olha, esse é o podcast, tá? Para mim é um privilégio total de apresentar a la estrela de este programa. Eu sou Chu, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Ai, ouvinte estrelinha, eu tô ligada que eu ando ausente em dívida com essa audiência maravigold, mas infelizmente o capitalismo e os boletos estavam vencendo e eu peguei muito frila por esses dias. Tanto que semana que vem não tem episódio de novo porque eu estarei trabalhando. O senhor tá muito mal acostumado nessa casa. Calma, cidadão de bem, calma que eu vou compensar nos próximos meses. Afinal, é ano de eleição municipal, tem muita merda acontecendo nesse país pra deixar todo mundo aí desamparado sem o quê? Sim, as energias da semana pra esse país de expiação que vive a ditadura da censura. Vamos lá? Vamos puxar nosso animal de poder. Espírito do Vombate, animal que representa determinação, perseverança e trabalho árduo. Sua energia aconselha o governo essa semana a persistir diante dos desafios, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Olha só, o Vombate sugere que é hora de enfrentar desafios com determinação e foco, mantendo aí um compromisso firme com os objetivos e metas estabelecidas pelo governo. O recado do Vombate pode ser especialmente relevante para a área econômica do governo federal. Ele indica que é importante continuar trabalhando diligentemente para fortalecer a economia e superar quaisquer obstáculos que possam surgir, especialmente com o texto da reforma tributária. Este é o momento para permanecer resiliente e concentrado nas políticas e medidas que visam promover o crescimento econômico e o bem-estar financeiro de nós, o povo. Além disso, o Vombate também pode estar enviando aí uma mensagem prática política, indicando que é essencial manter a perseverança e o compromisso com as reformas e os projetos em andamento. Então, Padilha, esse recado foi pro senhor, ministro. Isso pode envolver lidar com desafetos de oposição ou resistência dentro do Congresso. Leia-se quem, né? Excrementíssimo. Mas, ó, o espírito do Vombate nos lembra que é possível superar todas essas dificuldades com esforço contínuo e muita determinação. Vamos tirar nossos mestres ascensionados. Samuel e caridade. Eu sou a caridade e a compaixão. Muito forte, ouvinte estrelinha, muito forte. Essa carta fala da aplicação do amor misericordioso de Deus. Então, essa semana, as pessoas que trabalham no governo com o Lula precisam despertar individualmente para um trabalho mais voltado para a caridade, mostrando um pouquinho mais de gentileza e dando exemplo de compaixão. A gente pode começar não sendo grosso com o coleguinha do departamento, né? Esses arcanjos atuam no terceiro raio, chama Rosa, da atividade inteligente de Deus e expressam o amor, o poder criativo e a caridade. Recado intuído para a primeira dama, Dona Janja Lula. Tá na hora de mostrar mais proatividade articulando ações voltadas a situações de vulnerabilidade. De repente aí apadrinhar um projeto social, um abrigo de bichinhos e fazer algo que tenha menos a ver com articulação política e mais em ajudar diretamente, colocando a mão na massa, fazendo aparições, esse tipo
tipo de coisa. Vamos ver qual é a nossa rana da semana. A runa do movimento Parceria e Progresso. Olha que bom! Semana, então, de alguns resultados positivos e projetos avançando pro governo. Ai, que tudo! A orientação é buscar parcerias sólidas e colaborativas para impulsionar o progresso em suas iniciativas. É hora de trabalhar em conjunto com outros setores do governo, organizações e até mesmo países parceiros para alcançar objetivos comuns. O recado de EWAS indica que é importante criar alianças fortes e confiáveis para avançar de forma eficaz. Isso pode ser especialmente relevante em áreas como infraestrutura, comunicação e relações internacionais. Trabalhar em equipe e construir relacionamentos sólidos abrirá muitos caminhos de progresso e sucesso para o governo. Na próxima semana, então, Dom Lula III e o seu entorno precisam se concentrar em estabelecer uma abordagem colaborativa e inclusiva em suas ações e iniciativas no geral. Isso pode ser particularmente benéfico em questões que exigem cooperação e coordenação entre diferentes partes interessadas. E fazer tudo isso, o governo pode esperar avançar com mais eficácia em seus projetos e alcançar resultados positivos para o Brasil. Poxa, nem doeu tanto essa semana, né, ouvinte estrelinha? Foram boas essas energias. Que já que estão lidas, a gente já vai direto pros assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o céu de maio. Semana que vem chegamos quase a metade do 2024 e vamos conferir na astrologia quais serão as principais tendências para o nosso queridinho país de expiação. Universidades federais em greve. No país da ditadura, parece que o direito à greve segue firme e forte, viu, 20 estrelinha? Pois é, a greve das universidades federais tem ganho aderência por todo o país e por isso a gente vai consultar os nossos oráculos para saber, será que o governo e os professores, as universidades chegam num consenso? Lira indo longe demais. O presidente da Câmara não fica feliz enquanto não destruir esse governo. Depois de insultar Padilha em público e ameaçar Lula no início dos trabalhos legislativos no começo do ano, o alagoano vê seu poder diminuir. Com isso, vem ameaçando travar votações importantes pro país, como uma criança pirracenta costuma fazer, né? Então, vamos ver com os nossos oráculos até onde vai a truculência daquele que foi chamado de excrementíssimo por ninguém menos que Felipe Neto. Fica por aí. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio de número 73. Chegou na força do ódio, 20 estrelinha. Eu tô indignado! Olha só, o Mercúrio retrógrado acabou. Mas nunca é demais dar aquela espiadinha na astrologia do próximo mês pra entender em que nível a gente tá fudido, né? Todo mundo fudido dessa merda aí. Por incrível que pareça, o mês de maio promete ser de intensa atividade e mudanças positivas pro Brasil. Para de ser doida! Com a influência de Vênus e Touro, o país verá um período favorável para o envolvimento em estudos superiores, anúncio de concursos públicos e a espiritualidade num nível um pouco mais coletivo. Também há indicações de possíveis parcerias internacionais e investimentos ou resoluções importantes no setor da educação. A gente já vai falar disso. A entrada em Marte em Áries sugere o foco renovado nas questões financeiras. Embora haja potencial para ganhos nas contas públicas, é importante que a nossa duplinha Haddad e Tebet estejam atentos a gastos inesperados. Olha só, parcerias comerciais e investimentos podem ser uma área de destaque durante esse período. A Lua Nova em Touro, no dia 8 de maio, traz oportunidades adicionais de crescimento para o Ministério do Trabalho, com excelentes notícias, possivelmente envolvendo projetos com inspiração em ações positivas implementadas em outros países. Com a entrada de Mercúrio em Touro no dia 15, o Brasil pode esperar por notícias também positivas relacionadas a viagens internacionais do presidente e simplificação de processos burocráticos no geral. Os esforços em direção a esses objetivos serão acelerados. Aí vem Rubens Barrichello! A transição do Sol para Gêmeos no dia 20 indica mudanças transformadoras. Veio aí um período de sucesso e reconhecimento de ações positivas do governo, que aos poucos vai reencontrando seu caminho em termos de comunicação com o seu eleitor. Já a entrada de Vênus em Gêmeos no dia 23 promete uma melhora na imagem
social do país, com possíveis propostas de grupos de trabalho internacional. E a lua cheia em Sagitário, também no dia 23, traz um foco renovado nas questões que dizem respeito a demarcações de terras para os povos originários. Também será possível que vejamos bons avanços em programas habitacionais por todo o país. A chegada de Júpiter em Gêmeos no dia 29 marca o início de um período de grande crescimento e oportunidades para o Brasil que pode durar até o próximo ano. Caralho, o maluco é brabo. Esse é o momento de destaque para a economia, com projetos de infraestrutura e investimentos em projetos ambientais que usam recursos energéticos alternativos, impulsionando o desenvolvimento econômico do país. Isso tudo é potencializado o mês inteirinho pela alunação de Touro, com a presença de Urano, Júpiter e Vênus, formando um stellium com a Lua e o Sol. E destaca a importância aqui da casa 4 do país, relacionada ao território e meio ambiente. No final do mês, o governo deve dar atenção especial a esportes e cultura, conforme demandado pela população. Eu vi, estrelinha. Parece que vem aí um mês menos turbulento, e pelo menos é o que a astrologia tá deixando a gente sonhar, porque nunca se sabe o humor do roteirista desse país, né? Greve nas universidades federais. Olha, ouvinte estrelinha, que coisa interessante que acontece no Brasil. Veja só você. Os bolsonaristas gostam tanto de falar sobre a tal ditadura que vivemos no país, só que esqueceram de avisar a galera que o direito a manifestações, reuniões e greve tá mantido, tá ok? Cala a boca, eu não perguntei nada. E pra desmentir essa galera, a greve dos professores nas universidades federais já completa uma semana. Pois é, uma semana já se passou e parece que ninguém tá com muita vontade de ceder, não. A gente tem que estar com um cadernal do lado, hein? De um lado, os professores querendo aumento de 22,71%. Do outro, o governo tá oferecendo 9% em 2025 e mais 3,5% em 2026. A treta tá mais feia do que o relacionamento entre o Jair e a Miquesh dormindo em hotel separado em dia de manifestação. Ele é meio sem noção. Parece que o governo justificou essa contraproposta horrorosa por falta de dinheiro nos cofres. Agora tá rolando uma proposta de alterar os planos fiscais lá no Senado pra ver se libera uns trocados pro governo, mas ainda tá naquela de vamos ver no que dá, né? Gente, se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. A novela continua com as assembleias dos sindicatos regionais pra decidir se essa greve continua ou não. O pessoal da UNB vai se reunir na quarta-feira pra bater o martelo, e não é só professores não. Os servidores técnico-administrativos também estão na dança. Eles já estão de greve desde o mês de março. Segura nas mãos de Deus. Pra piorar tudo, a proposta do governo pros técnicos administrativos não foi bem recebida, não. É desumano. Tá todo mundo de nariz torcido. Vai rolar a votação das entidades sindicais e, pelo jeito, a coisa não tá com cara de que vai acabar tão cedo. A greve continua, ouvinte estrelinha, e, pelo visto, não é só na sala de aula que as lições estão sendo aprendidas, não é mesmo? Pra gente entender por quanto tempo a situação ainda se arrasta, vamos usar nosso oráculo dos elementais. Bora lá, então? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas da eletricidade, o núcleo externo e a vida marinha. Olha, ouvinte estrelinha, só de bater o olho aqui eu digo que a greve nas universidades federais vai continuar e não tem dia pra acabar, não. Eu acho é pouco. A carta da eletricidade fala de período de grande energia e movimento. No contexto da greve, pode indicar uma fase intensa de agitação e discussões acaloradas entre as partes, com todos ainda muito exaltados até aqui. A eletricidade também pode simbolizar uma rápida propagação de notícias e informações que pode influenciar a rapidez com que a situação da greve se desenvolve. Então a gente tem aqui já envolvimento de comunicação, imprensa e de redes sociais. O governo precisa prestar atenção. Que tristeza. Já a carta do núcleo externo representa as camadas mais profundas e fundamentais dessa situação. Nesse caso, pode indicar que as causas da greve vêm de questões profundas e estruturais dentro das universidades e do sistema educacional como um todo. Essas questões podem ser difíceis de serem resolvidas e exigem mudanças significativas para serem superadas. O que vamos combinar, ouvinte estrelinha? Mentindo, essa carta não tá, né? Amiga, não tem como te defender. Estamos pacientemente aguardando várias ações do Camilo Santana que até agora nos concretizaram e a pasta caminha em ritmo de tartaruga. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. A vida marinha aqui representa a fluidez e adaptabilidade. A carta sugere aqui que os caminhos dessa greve são fluidos e sujeitos a mudanças rápidas, repentinas, assim como as correntes do oceano. Pode indicar que os desdobramentos da greve podem ser imprevisíveis e influenciados por fatores externos. Bom, se a tendência é durar mais tempo do
do que o previsto, acho que o ideal é a gente pedir aqui um conselho pro governo sobre como lidar melhor com a situação e encerrar a greve o mais rápido possível. Vamos ver aqui então. Vamos embaralhar as nossas cartas. Saíram aqui as cartas do bioma, incêndios florestais e oceanos. Veio aí, então, uma sessão de negociação pesadíssima, ouvinte estrelinha. Detalhe, vai ter que ser uma negociação, assim, tipo, aquelas mais rápidas da história, porque a situação tem um potencial arrasador aqui, hein? Já avisei que vai dar merda isso. O bioma representa o equilíbrio e a harmonia entre os diversos elementos de um sistema. No contexto aqui da greve, sugere que o governo precisa reconhecer e respeitar as diferentes perspectivas e necessidades envolvidas. Vai ser importante considerar o impacto das decisões sobre todos os aspectos do sistema educacional e encontrar um equilíbrio que beneficie tanto professores quanto governo. Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Agora, essa carta dos incêndios florestais representa crises e conflitos que surgem muito rápido e pode se espalhar descontroladamente se não forem contidas a tempo. Nesse caso aqui, sugere que o governo precisa agir de forma muito rápida e determinada para resolver a greve antes que ela se agrave ainda mais e a galera vá pra rua e a coisa piore. Acertou, miserável. É necessário tomar medidas eficazes para conter o conflito e evitar que ele se espalhe para outras áreas ainda, tá? Eita, porra. Pra gente fechar o assunto, a gente tem a carta aqui dos oceanos, que essencialmente diz que o governo precisa abordar essa greve com mais empatia e compreensão. É importante ouvir as preocupações das pessoas e demonstrar abordagem colaborativa para encontrar uma solução que atenda às necessidades de todas as partes envolvidas. Também pode indicar que a solução para a greve pode vir de fontes externas ou inesperadas. Lembrem da nossa energia da semana, que a gente acabou de ler, né, ouvinte estrelinha? Bom, pelo menos a gente tem aqui a confirmação de que a gente não tá numa ditadura, né? Eu tava até ficando preocupada, sabe? Só que não. Lira indo longe demais. Ouvintes estrelinhas, tem um cara que tá cagando pro projeto de país. Esse cara chama Arthur Lira. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Não tem 2 anos de Lula 3 e o cara já sequestrou tudo que era possível. Apostas, esportes, caixa econômica, indicou parentes pra cargos. O sujeito nem disfarça o quão cadela ele é da extrema direita. E sempre que é contrariado pelo governo, faz ameaças veladas como essa daqui, ao abrir os trabalhos legislativos desse ano. Por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que firmamos, que exigimos como natural, contrapartida, o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Não admitimos que sejamos criticados por isso. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer ao orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Nós somos o elo e a voz dos nossos 5.568 municípios. Vejam que não faltamos ao governo e esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada. Ele também fica bem mal criado quando quer. Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Mas, nossa, se chamarem ele de... excrementíssimo. Aí corra que a polícia legislativa veio aí. Lira gosta do jogo de tensionar e ameaçar constantemente o governo Lula. A boquinha do governo Bolsonaro não terminou e por isso o bichinho tá chateadíssimo. Mas como ele deixa o governo refém, olha quantas grandes contribuições ao país ele nos deu nos últimos dias. Depois de bater o pezinho, o governo Lula oficializou a nomeação de Júnior Rodrigues do Nascimento, indicado de Lira, para substituir Wilson César de Lira Santos, primo de Lira, lá na superintendência do INCRA em Alagoas. Indicado por quem? Lira. E ainda teve que ir pelo menos 2 ministros explicar a demissão do parente do cara. Ele também tem resistido em atender o pedido do presidente para manter Aguinaldo Ribeiro como relator da regulamentação da reforma tributária. Lira tem afirmado a interlocutores que o governo não precisa indicar
preferência, porque essa é uma prerrogativa da presidência da Câmara. Você é o bichão mesmo, hein? Mas vamos à maior contribuição do Lira, que veio com reajuste de 60% nos valores das diárias de viagens a trabalho realizadas por parlamentares e servidores da casa dentro do Brasil. Com essa mudança, o valor da diária do presidente da Câmara passa de 611 para 981 reais, enquanto para os demais parlamentares passa de 524 para 842 janja. Servidores e colaboradores também terão reajuste, variando de 702 a 785 reais, dependendo aí da categoria do cargo. Sim, porque não basta a mamata toda que os parlamentares têm, é preciso aumentar, né? Pra gente entender se esse poder de Deus de Lira tem pelo menos uma tendência a diminuir, a gente vai usar aqui o tarô cabalístico, então vamos ver se tá aí. Vamos embaralhar as cartas. Temos as de paus, 3 de paus e o mago. Puta merda, ouvinte estrelinha. Gente, o Lira vai seguir firme e forte. O bicho tá se agarrando em todo o resquício de poder que lhe sobrou pra ter força, inclusive pra reeleger um sucessor. O as de paus fala de energia em alta ação e muito poder. Significa, portanto, que Arthur Lira estará energizado e determinado a usar sua influência pra impulsionar a agenda que mais o beneficia. Ah, morre, diabo! Ele estará disposto a agir com vigor pra garantir que suas metas políticas e pessoais sejam alcançadas, doa quem doer. O 3 de paus representa expansão, visão de futuro e planejamento. Essa carta indica que o Lira vai olhar além do horizonte imediato, antecipando as possíveis consequências de suas ações e elaborando estratégias para fortalecer sua posição e bater cada vez mais no governo. É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Ele pode estar buscando alianças, expandindo sua base de apoio para consolidar seu poder, mesmo depois da sua saída da presidência da Câmara. Olha, esse cara não dá um ponto sem nó sequer. Desejo de se vingar? E piora, porque a gente tem na conclusão da leitura o mago, que representa habilidade, poder e influência. Nesse contexto, sugere que o Arthur Lira possui todos, eu disse todos, os recursos e habilidades necessários para manipular situações em seu favor. Ele vai ser capaz de usar suas habilidades de comunicação, persuasão e chantagem para garantir que sua vontade seja cumprida. Olha, a gente tá fudido, viu? É uma merda esse país! Uma outra preocupação genuína, agora reforçada pela resposta da pergunta anterior, é sobre a instalação de CPIs e pautas bomba pra travar tudo lá na Câmara. E aí, o Lira vai mesmo conseguir atrapalhar o país agora? Vamos embaralhar as cartas pra descobrir. 9 de ouros, as de paus de novo e 10 de ouros. Olha, gente, digamos que o Lira é louco, mas não é patã. Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. Isso porque o 9 de ouros representa segurança, estabilidade e realização material. E aí, no contexto da nossa pergunta, sugere que o Arthur Lira pode estar focado em garantir a própria estabilidade, buscando consolidar seu poder e influência de maneira a não atrapalhar a si mesmo. Ele pode estar mais preocupado em promover políticas que fortaleçam a ideia de que ele não é um crápula, em vez de causar instabilidade com pautas bomba. Eu acho difícil, mas que bom que a tendência já diz que não vai ser de virar zona naquela Câmara, pelo menos não mais do que já está. O as de pau saiu nesse jogo também aqui, só confirmando o que a gente disse ali no jogo anterior. Como o Lira tá com sangue nos olhos, a ideia central dele é angariar poder em torno de si, que nem o Mordor, né, no Senhor dos Anéis lá, o olho que tudo vê, tá ligado? A carta repetida só nos dá certeza dos planos do excelentíssimo. O 10 de ouro simboliza estabilidade financeira, segurança familiar e prosperidade em longo prazo. Aqui no nosso contexto, sugere que o Lira pode estar mais preocupado com pensar em formas de manter o atual padrão de vida dele, sendo um reles deputado, assim, sabe? Cláudia, senta lá. Mas ele vai continuar. De novo, gente, é outra confirmação de priorização de políticas que dão benefício pra ele e que lhe tragam todo o dinheiro que ele precisa pra manter o status dele. Também fala aqui de um fim de ciclo e, digamos, ele já sabe que não é a pessoa querida da população brasileira no geral, né? Por isso, o Lira volta pra sua pelezinha de cordeiro gradualmente pra reunir seu capital eleitoral e se manter no centro do poder para as Alagoas. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Gratidão, vem estrelinha, ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca. Basta acessar livepix.gg/astrobrasilis ou no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos a todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem
interagem conosco nas redes sociais. Não se esquece de seguir a gente, todas elas, é @AstroBrasilis e chegamos no Quai. Esse podcast usou referências de CL Notícias, Correio Brasiliense, G1 e Folha de São Paulo, e os oráculos The Elemental Oracle e The Kabbalistic Tarot. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Não. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.